Você veio aqui recentemente no jogo entre Juventus e Torino, mas aqui no estúdio, depois de tanto tempo, de volta aos canais ESPN e num momento tão difícil, Casa. Pô, um prazer. Gostei muito de ser convidado. Pô, assisto vocês, é o canal que eu mais assisto de programas, os jogos, acompanho todos os campeonatos. Cara, é uma tristeza estranha, na realidade, porque ele estava mal já há um bom tempo e a gente não conseguia se preparar para esse dia. E mesmo sabendo que estava próximo desse dia, acho que o mundo todo não acreditava que esse dia chegasse. Porque o Pelé era uma coisa, assim, pelo menos no meu caso, era uma coisa que eu nunca pensei que o Pelé não fosse existir em algum momento, fisicamente, né? Então, acho que foi um baque muito grande. Para mim, foi um baque muito grande ontem, porque eu tenho uma relação com a história do Pelé, com a minha, com um contato com ele que foi muito forte, né? A primeira imagem que eu vi de futebol foi a Copa de 70. Eu venho de uma família super corintiana, a família toda é muito grande, e só me falavam o seguinte: Corinthians, Rivelino, Santos do Pelé, porque o Corinthians não ganhava. Mas eu não sabia quem era o Pelé. Eu nunca tinha visto uma imagem do Pelé, eu era muito pequeno. Mas com 7 anos, foi a primeira Copa transmitida e eu assisti. E aí eu pirei com tudo que eu vi, principalmente do Pelé, e com certeza, naquela Copa, não é que eu decidi ser jogador, eu decidi chutar uma bola, entendeu? Eu falei, não, eu quero chutar aquela bola, eu quero fazer igual esses caras estão fazendo, sabe? Sem pensar em ser jogador, sem pensar em nada de entender de futebol, nem sabia se eu conseguia jogar, chutar, nada, mas eu me apaixonei pela bola, naquela Copa do Mundo. E no futuro, eu acabei virando jogador de futebol. Eu estourei logo no primeiro jogo no Corinthians, né? Estreiei, fiz 4 gols e aí comecei a ser convidado para ir em programa de televisão. Meu primeiro programa foi na TV Cultura, numa segunda noite. Luiz Noriega, Orlando Duarte, aquela turma toda. E eu sou fã das pessoas. Eu idolatro as pessoas mesmo, né? Eu gosto, é uma coisa minha, assim. Eu tenho diversos ídolos, diversas pessoas que eu idolatro, diversas pessoas que eu sou apaixonado. Então, eu era muito novo, eu não tinha contato com ninguém famoso. Nem com o Sócrates eu tinha me acostumado ainda, né, a jogar. E eu fui no programa, cheguei lá, quem era o outro convidado? Pelé. Eu falei, o Pelé. Naquela época não existia celular, porque eu queria ligar para o meu pai e falei, pai, é o Pelé que está aqui. Eu não sabia como falar com ele. Como que eu ia falar com o Pelé? Pelé? Senhor Edson? Senhor Pelé? Eu não tinha nem, eu acho que eu nem falei, né, com ele. Falamos no programa, mas eu não precisei falar com ele, né, usar algum termo para chamar a atenção dele. Então, o Pelé é muito marcante na minha vida. Depois eu tive outros contatos com ele, interessantíssimo, sempre foi legal. Uma visita dele lá no Paraguai, na véspera do jogo Brasil e Paraguai, 85, nas eliminatórias, tem uma foto, ele, o Renato, tudo. Então, assim, foi uma coisa bem forte, acho que para todo mundo, né? Por mais que fosse uma coisa esperada, mas é muito estranho, porque os nossos ídolos, nós temos aquele sentimento de que eles não morrem. É muito estranho, né? É isso, principalmente um cara que você sempre viu, né? O Pelé, a gente sempre viu. Todo mundo nasceu, sabendo logo que existia um cara que era o Pelé. Isso gerações. Quem pegou o finalzinho, que nem eu fui no Pacaembu, vi ele jogar 2 vezes, mas depois as pessoas que foram nascendo em outras décadas, que o Pelé já não jogava, mas logo já ouvia falar de Pelé, já via imagem de Pelé. Então todo mundo conhece o Pelé, independentemente das gerações. As gerações conhecem o Pelé e vão continuar conhecendo. Isso não vai mudar nunca. A idolatria do Pelé, a genialidade do Pelé, o que ele representou para o mundo, né? Passou do futebol. O Pelé é um cidadão do mundo. Ele não é somente... além de ser o atleta do século, o rei do futebol, ele é o cidadão do mundo. O mundo conhece o Pelé, independentemente de ele jogar futebol. Acho que tem no mundo, pelo menos na minha época, muita gente sabia quem era o Pelé, mas às vezes não sabia nem que era jogador de futebol, porque quando eu viajava, as pessoas falavam, sou brasileiro, Pelé. Era isso. O Pelé abria a porta para tudo.
É muito bacana te escutar falar sobre isso, porque eu sou dessa geração que nasceu sabendo quem era o Pelé, não vi o Pelé jogar, claro. Sou muito nova para ter visto o Pelé jogar, mas sou de uma geração onde eu sei quem é o Pelé, porque quem nasce brasileiro e não sabe quem é o Pelé está vivendo num outro mundo, na verdade. E o que me surpreendeu muito ontem, depois do ocorrido, porque eu não tinha, óbvio que a gente tenta ter uma noção do tamanho das pessoas, mas a gente acaba se surpreendendo muitas vezes. E eu tinha uma noção de que o Pelé era gigantesco, mas ontem, quando as notícias começaram a sair, quando muitos outros veículos e também autoridades e também outras entidades começaram a divulgar suas homenagens ao Pelé, você passa a entender mais ainda do que você já achava que entendia, pelo menos para mim. Foi algo assim muito surpreendente, o quanto eu achava que eu tinha noção e de repente eu olhei e falei assim, eu tinha pouquíssima noção. Eu já via que era grande, eu já via que era gigante, até por histórias que eu escutava, por escutarem pessoas contando das suas vivências com o Pelé. Mas eu não tinha esse tamanho, essa magnitude toda que o Pelé tinha para o mundo todo. Eu já sabia que era gigante, mas não do jeito que eu comecei a ver ontem. Ele era tão grande, para mim, acho que para muita gente, mas tão grande, que eu sabia a dimensão dele. Tanto que, nesse período que ele estava mal, eu falava assim, se o Pelé morrer, vai parar o mundo. Aí o meu filho falava, você acha, pai? Que vai... Eu falei, vai parar o mundo, você vai ver. Vai parar o mundo. Mas mesmo eu sabendo, ou tendo noção de uma dimensão muito grande do Pelé, já esperando que o mundo ia parar, a dimensão era maior do que a minha, que eu imaginava. Então, o Pelé, cara, assim, eu fiz uma crônica ontem, fiz uma hoje na Folha, que eu falo assim, o Pelé ensinou tudo para a bola. A bola começou a ter facilidade de cair no pé de um Maradona, de cair no pé de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, Cruyff e tudo mais, porque o Pelé já tinha preparado ela para cair nos pés de pessoas geniais. Ela não achava mais estranho uma jogada bonita, porque ela falava, aquele cara já fez, eu já fiz com aquele número 10 do Santos, da seleção brasileira. Então, assim, eu vejo o Pelé dessa maneira. O futebol foi inventado pelo Pelé, o futebol moderno foi inventado pelo Pelé, porque o Pelé colocou as jogadas geniais antes do Pelé, alguma coisa, um tapa diferente, uma trivela, algum passe, alguma velocidade, alguém tinha um pouco mais, mas não jogada de abrir a perna, pegar do outro lado, dar chapéu, dar caneta, driblar 4, 5 caras, ameaçar, chutar, cortar, dar uma bicicleta, fazer o gol, lançar de bicicleta, sabe? Tudo aquilo foi o Pelé. Se o Pelé não tivesse existido, eu acho que hoje, no futebol de hoje, não existiria tantas jogadas bonitas, porque elas iam aparecendo só em poucos caras e não completa. Não é completa. Você pega o Maradona e o Messi, que eu admiro muito, principalmente o Maradona, eles não têm o pé direito. O Maradona não chutava com a perna direita, nem o Messi, nem cabeceio. O Pelé não. O Pelé, perna esquerda, perna direita, cabeceio, força física, explosão muscular, que na época o jogador de futebol não treinava, não existia explosão muscular de treinamento. Ele já tinha dele a explosão muscular. Isso é uma coisa... Por isso que ele é o atleta do século. Talvez o Pelé seja o único cara genial do futebol, na história do futebol, que foi um atleta. Você não pode falar que o Pelé foi o melhor jogador de futebol. Você tem que falar que o Pelé foi o maior atleta da história. A impressão que dá é que qualquer esporte que ele seguiria, ele ia ser... Ele tem, né, o tipo físico assim para longa distância, salto em distância, 800 metros. Pô, vai correr com 800 metros com o Pelé, ele preparado. Com aquela força física, aquela explosão. E vendo jogos, principalmente da Copa de 70, que a gente fez um trabalho com o Calçade aqui, até relembrando toda a parte tática, essa impressão é que parece que é uma pessoa que você colocou de outro mundo ali e está numa rotação totalmente diferente. Mas sabe o detalhe, por que o Pelé ele é o maior jogador, o maior atleta da história, o rei do futebol, o cara mais genial? Porque ele usava a genialidade dele coletivamente. Sim. Ele só fazia uma jogada individual na direção do gol para marcar o gol. Não tinha toquinho para o lado, não tinha jogadinha de efeito, nada. Eu vi as entrevistas, estou acompanhando tudo, como vocês estão também. Você pega qualquer jogador que deu entrevista que fala do Pelé, que jogou com o Pelé, que eles falam que o Pelé era um gênio coletivo. Em 70, todo mundo fala assim,
O time era fantástico, o melhor time do mundo, era de verdade. Mas se o Pelé não fosse tão generoso dentro do campo, se ele puxasse tudo para ele, você não ia ver um espetáculo ali. Ele era um cara que sabia que tinha outros próximos dele, né? Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, tudo, e ele deixava esses caras à vontade para jogar. Não chamava para ele. Por isso que hoje a gente olha assim, eu vejo o Messi, o Mbappé, como jogador que faz a jogada para decidir o jogo. Sim. Jogam coletivamente. Claro, distante do Pelé, bastante distante do Pelé. Difícil comparar, né? Não tem como comparar. Mas caras que jogam, são gênios do futebol também, que têm a sua genialidade, que jogam coletivamente, que pegam a bola para decidir o jogo e vai vertical. Não vai para cá, não faz uma gracinha, não dá risada, sabe? Cara focado no jogo coletivo. E é muito louco, porque apesar de ele ter dado essa fama para a camisa 10, ele não é o 10 clássico que a gente viu depois, né? O cara pensador, não. O Pelé era 9, 10, 7... Ele armava e chegava, ele concluía. Era um jogador que jogava realmente em todos os setores e muito bem. Mas, Casão, em cima até da questão de geração, eu falei isso aqui ontem, no nosso primeiro programa, pós a notícia, eu estava. E essa questão geracional, né, que a gente tanto fala. E eu falei que, lá na quebrada onde eu cresci, onde eu nasci, na periferia, tinha muitos meninos que viraram santistas. E eu sou de 89, por conta dos nego velho que ficavam contando história. Isso, somente em barbearia, em bar, era sempre esse papo do quanto os mais velhos falavam do Pelé de uma maneira assim, com o olho brilhando. Posso falar uma coisa? E aí, filho de corintiano virando santista, filho de palmeirense. Então, a minha família era muito grande. Tinha muito festeira, fazia festas e tal. E ela toda corintiana. Eu nasci em 63. Pensa o trabalho psicológico que a minha família teve que fazer comigo para eu ser corintiano na existência do Pelé. E o Pelé batendo no Corinthians. Batendo toda hora. Antes de eu ir para a escola. Porque se fosse para a escola sem estar convicto que fosse corintiano... Aí já era. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que era a molecada dessa época? 10, 12 anos. Então, como que vocês olhavam para o Pelé? Porque eu acho que ele é mais do que só o futebol. Ele é também, vamos dizer assim, uma representatividade preta num esporte que até no começo era muito elitista. E como que era para vocês, para molecada? Porque isso eu tenho muita curiosidade. Porque eu me formei no futebol moleque. O que você está falando é isso. Você cria os laços com o futebol quando você é muito pequeno. Cara, assim, o risco de você virar santista era enorme mesmo. Mesmo eu indo para a escola com 6 anos de idade, pré-primário, tal, sendo já preparado para ser corintiano, sem ter visto a Copa de 70... Aí foi em 69 que eu fui para a escola, em 70 eu já estava primeiro ano, tal, o contato já era diferente, tal. Você só ouvia falar de Santos, você só ouvia falar de Pelé, né? E os santistas, os garotos santistas, eles tiravam uma onda da sua cara porque eles tinham o Pelé. E você... eu tenho o Rivelino, eu sou muito fã do Rivelino. Eu idolatro o Rivelino, não só pela Copa de 70, porque era Corinthians, Rivelino... É o jogador preferido do meu pai, Rivelino. Então, meu pai, você pode falar qualquer um, é Rivelino. Meu pai também. Eu falava pro meu pai às vezes, pai, quem é melhor, Pelé ou Rivelino? E meu pai falava assim, o Rivelino é um craque, mas o Pelé e tal. Eu falava,